Abre a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, aleluia. 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 4, aleluia. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo encontrou, né? Diz assim a palavra de Deus: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Aleluia. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Versículo de número 2. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Aleluia. Diga-me, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um pequeno jarro de azeite. Versículo de número 3. Eliseu disse: vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem, aleluia, muitas vasilhas vazias. Versículo 4. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado. Amém, querido? Ouçamos o que o Espírito tem a dizer à igreja nessa. Por que eu escolhi esse texto, querido? Eu escolhi esse texto porque esta mulher, ela enfrentava a maior crise da sua vida. Ela enfrentava o maior problema de toda a sua história. Esta mulher, conta-nos a Bíblia, que ela havia perdido o marido e agora estava na iminência de perder os seus filhos para os seus credores. E eu imagino que esta mulher estava enfrentando uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise nunca enfrentada por ela em toda a sua história. E Deus me direcionou esta palavra, porque o Senhor me fez e ainda me faz passar grandes experiências. Quando nós olhamos para o livro de Jó, dos capítulos 1 de Jó, e me chama a atenção o capítulo 1, quando os servidores celestiais se apresentam a Deus, e junto com eles aparece o inimigo das nossas almas. E Deus então pergunta: de onde vem Satanás? E ele responde: eu venho da terra e de passear sobre ela. E o Senhor disse: observastes o meu servo Jó, como é íntegro e fiel, no mundo inteiro não há ninguém igual a Jó. E Satanás começa a procurar acusações, começa a procurar meios para dizer a Deus que o Senhor está errado. E ele disse para Deus: tira tudo que ele tem e verás que ele blasfemará contra. E o Senhor então deixou que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Quando eu olho, pastor Alan, para as notícias que chegam a Jó, cada uma pior que a outra. E a última, que os seus filhos todos morreram. Imagine alguém velando um filho, a dor que deve ser. Jó mais 10. E eu fico pensando que Jó, ele não tinha talvez mais nem um cafezinho para oferecer no velório do seu, porque Jó também havia ficado pobre, Jó também havia perdido tudo. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 20 do capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza, ele raspou a sua cabeça, ele se ajoelhou e ele adorou a Deus, dizendo: nu eu nasci, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo o que aconteceu com Jó, Jó não pecou e nem colocou a culpa em Deus. E você vai entender por que eu estou falando disso. Quando eu olho para o capítulo 2, que Deus novamente se reúne com os servidores celestiais, e eu entendo que são os anjos,
E novamente Satanás vai à presença do Senhor. E o que me chama a atenção é que Deus fala assim: de onde vem, Satanás? Eu venho da terra de passear sobre ela, disse ele. E o Senhor disse: observaste o meu servo Jó. Mas uma frase que me chama a atenção é que Deus falou assim: você, olha que coisa, Deus falou: eu deixei você desgraçar Jó mesmo. E ele continuou sendo íntegro, ele continuou sendo fiel a mim. E aí Satanás novamente diz: toca na pele dele, toca na saúde dele, e tu verás que ele blasfemará contra ti. Queridos, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, Ele vai testificar de mim e de você na terra. Deus vai testificar de mim e de você para o inferno. O Senhor vai testificar de mim e de você na terra. O Senhor vai testificar de mim e de você perante ao inferno e dizer: eis aqui os meus servos. E agora eu começo a contar o meu testemunho. Por que eu escolhi esta passagem? Por que eu precisava dizer a você o que eu disse? Porque eu precisava dar o exemplo de Jó. Porque eu precisava dar o exemplo desta mulher? Porque assim como Jó, assim como esta mulher, um dia eu me encontrei em meio a uma grande dificuldade. E o Senhor me deu esta mensagem. Começo eu agora a contar para você o meu testemunho. O meu nome é Reginaldo Cardoso do Nascimento. Nasci em 1973, na cidade de Axixá, antigo estado do Goiás, hoje Tocantins. Meus pais chamam-se Joaquim Ferreira do Nascimento e Maria Cardoso do Nascimento, ambos agricultores. Com 1 ano e 8 meses de idade, eu perdi a minha visão. Eu nasci normal, mas eu fui acometido de uma doença por nome de sarampo, que vitimou muitas pessoas na nação brasileira. E quando não matou, deixou sequelas, que foi o meu caso. E o sarampo não me matou porque Deus já havia me escolhido no ventre da minha mãe para uma grande obra. Deus já havia me escolhido no ventre da minha mãe para um grande avivamento na nação brasileira. Com 4 anos de idade, eu tive a maior perda de toda a minha história, que foi exatamente a minha querida mamãe. E quando a minha mãe morre, a minha família, a nossa família é toda desestruturada. O meu pai decidiu mudar-se para a região norte do país, mais especificamente para o estado do Pará, para trabalhar em garimpo. E levou os meus irmãos para o estado do Maranhão. Nós somos hoje 9 irmãos, éramos 10. E o meu pai então leva os meus irmãos para a casa dos meus tios no Maranhão. Mas um episódio triste já havia acontecido entre nossa família. As minhas irmãs mais velhas, não sei precisar a idade, mas entre 12 e 13 anos, foram expulsas de casa pelo meu pai. E agora eu chamo você para uma reflexão. O que duas crianças, duas meninas, na idade entre 12 e 13 anos, como elas vão viver? E o que elas vão fazer da vida? Hoje eu tenho o prazer de dizer que as minhas irmãs Irene e Maria, a Irene mora em Brasília e a Maria hoje mora no país, no Canadá, na América do Norte. São mulheres bem-sucedidas, são mulheres respeitadas, são mulheres honradas. E quanto a mim, o meu pai me deixa na cidade de Tocantinópolis, que foi na cidade onde minha mãe faleceu, na casa dos meus padrinhos, uma vez que o meu pai havia me batizado na igreja católica. Os meus padrinhos chamam-se José Matias e Angelita. Desde então nunca mais eu tive contato com eles. Eu tenho um sonho de reencontrá-los. E eu permaneci na casa dos meus padrinhos por mais ou menos 2 anos. E o meu pai no garimpo. Após 2 anos, essas datas que eu falo, eu quero deixar muito claro. Eu falo, não posso precisar com exatidão porque eu era muito pequeno. Então eu falo 2 anos porque o meu pai me contou. E o meu pai retorna para Tocantinópolis e decide me levar para a casa da minha avó materna, mãe da minha mãe, por nome de Maria, a qual eu chamava de Mãe Maria. E quando eu chego na casa da Mãe Maria, ela recebe um recado do meu tio, irmão do meu pai, que morava numa cidade chamada União, no Piauí.
E o recado que o meu tio disse para minha avó é: eu quero todos os filhos do meu irmão na minha casa, menos o Reginaldo, porque ele é cego, ele não pode trabalhar, ele só presta para comer. E a minha avó começa a se dedicar a mim. A minha avó, mesmo pobre, viúva, uma mulher respeitada e honrada, que ficou viúva ainda muito nova, mas que decidiu não casar de novo. Minha avó criou 7 filhos, e agora criava a mim e um irmão por nome de Walter, que entre todos os irmãos, ele foi o único que foi criado comigo. Uma infância pobre, uma infância difícil. Há uma história que envolve a minha infância, que até hoje eu não sei quem fala a verdade. Prefiro eu acreditar que o meu pai. O meu pai, depois de alguns anos, ele retorna ao Maranhão para nos levar para a cidade de Itaituba, no estado do Pará, onde ele já estava morando e havia casado novamente. E o meu pai nos contou que ele nos mandava dinheiro todo esse tempo que ele ficou longe de nós. Mas o meu tio nos dizia que papai havia morrido no garimpo com malária. Supostamente o dinheiro que meu pai mandava, o meu tio utilizava. E eu e os meus irmãos passamos necessidade. Eu lembro que existiram dias em que nós comíamos passarinho frito com farinha ou com arroz branco. Existe no Maranhão o coco babaçu, quem é maranhense conhece. E dentro desse coco existe uma larva em que os maranhenses chamam de gongo. E tinha dias que nós comíamos gongos fritos com farinha. Tamanha era a pobreza. Mas a minha avó, ela tentava suprir as necessidades nossas, a ausência do pai e da mãe. Quando eu era pequeno, a solidão era tão grande que eu lembro-me que eu chorava. Às vezes eu pedia para minha mãe, sem o conhecimento da palavra de Deus, eu pedia que minha mãe me levasse, que minha mãe me matasse, porque eu não aguentava o sofrimento. Tamanha era a solidão, tamanha era a tristeza. Mas o meu pai retorna, enfim, e decide nos levar para o estado do Pará. E fomos para a casa do meu pai. Eu, o meu irmão Walter, a minha irmã Lucirene, que já era casada porque a vida a obrigou a casar-se muito cedo, para ter um lar, para ter uma família. E junto conosco foi o meu irmão Francisco, por apelido Novo. Esses foram os irmãos que foram para o estado do Pará junto comigo, para a casa do meu pai. Meu pai já tinha 2 filhos com a minha madrasta, Isael e Irani. E quando nós chegamos em Itaituba, queridos, eu quero deixar muito claro que eu reconheço o esforço do meu pai em ter ido. Mas quando chegamos a Itaituba, eu começava a enfrentar mais uma fase de sofrimento na minha vida. Porque a minha madrasta, ela me judiava muito, ela me batia muito. Eu lembro de um episódio, o pastor Alan, lá tem uma fruta chamada graviola. E um dia minha madrasta fez um suco de graviola. E os meus irmãos, filhos dela com o meu pai, pediram a ela um pedaço de graviola. E eu embarquei na mesma ideia e também pedi um pedaço de graviola. E ela falou assim para mim: você quer um pedaço de graviola? Eu falei: quero. Ela falou: então eu vou te dar. E ela pegou um cinto e me deu uma grande surra naquele dia. Eu apanhava constantemente, eu sofria muito. É claro que, como toda criança, eu também tinha os meus momentos sapeca, não é? Afinal de contas. E na minha infância, eu lembro-me, só voltando um pouco aqui, a minha avó, ela tinha um cavalo, e esse cavalo era tão manso que eu, mesmo sem ter visão, eu ia buscá-lo na capoeira sozinho. Eu colocava milho dentro de uma vasilha, e quando ele chegava, eu o amarrava, e ele era tão manso pelos calcanhares dele. E foi uma infância pobre, mas uma infância, na medida do possível, feliz, mesmo com a ausência do pai e da mãe. E agora, fechando esse parêntese e retornando ao Pará, eu sofria tanto. E um dia as minhas irmãs Irene e Lucimar moravam em Brasília, Distrito Federal, decidiram visitar o meu pai. E a minha irmã Lucimar, eu queria abrir um parêntese, ela morava na casa desse meu tio, irmão do meu pai. E quando ela saiu da casa do meu tio, ela levou uma grande surra. Nós apanhávamos,
nós sofríamos. Queridos, vocês não imaginam o que é viver num mundo sem pai e sem mãe, e ainda sem visão. Eu me revolto quando eu vejo um jovem que não valoriza o seu pai e a sua mãe. Eu me revolto quando eu vejo um jovem discutindo com o pai e com a mãe. Eles não sabem a falta que faz um pai e uma mãe. Quando eu vejo os adolescentes que hoje morrem pela sua rebeldia, os adolescentes que partem muito cedo por causa do pecado, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E um dos maiores pecados que eu acredito que é exatamente o pecado da rebeldia contra os pais. Você não imagina o que é viver num mundo sem pai e sem mãe. É terrível. Eu lembro-me, pastor Alan, é porque são muitos detalhes e não dá para contar na ordem dos acontecimentos. Eu lembro que uma vez eu estava com fome e a minha tia, uma tia minha, estava cozinhando feijão. E eu tirei uma colher de feijão da panela e comi. E por causa disso ela me deu uma grande surra. E ela disse: imprestável, você só presta mesmo para comer. Aquilo me trouxe uma solidão, uma tristeza tão grande. Mas enfim, as minhas irmãs decidiram então visitar o meu pai na cidade de Itaituba, no estado do Pará. E vendo o meu sofrimento, elas decidiram me levar para Brasília. Esperaram meu pai viajar para um sítio e me levaram escondido. Me levaram escondido do meu pai. E quando cheguei a Brasília, Distrito Federal, fui recebido pelo meu cunhado Souza, que vai ver este DVD que nós vamos reproduzir, o qual eu tenho uma grande gratidão. Eu costumo dizer que o Souza, ele representa a figura paterna que, infelizmente, eu não tive durante toda a minha vida. Durante toda a minha história, em 43 anos, se eu morei com meu pai 1 ano, foi muito. Queridos, e ali eu enfrentei uma dificuldade terrível. Eu passei 15 dias e 15 noites. Eu não conseguia dormir porque o demônio tentava me matar durante a noite. A minha irmã então me leva a um centro espírita. E quando eu chego no centro espírita, eles disseram que eram os meus guias e eu precisava desenvolver a minha mediunidade. Porque eu tive experiências quando pequeno. Um dia eu estava sozinho no meu quarto e eu ouvi uma voz. E até hoje eu confesso a vocês, eu não sei que voz era aquela. Aquela voz, eu estava com muito medo e aquela voz disse para mim: Reginaldo, não tem medo que eu... Não é uma voz humana. Eu não sei dizer que voz foi aquela que eu... E lá em Brasília, dentro do centro espírita, eu era levado a desenvolver a minha mediunidade. A minha irmã então me internou num centro espírita em Planaltina, Distrito Federal. Minhas irmãs não podiam ficar comigo naquele lugar, e eu fiquei ali algum tempo. E lá eu conheci um casal que mora na Guariroba, na Ceilândia Sul, em Brasília, Distrito Federal. E esse casal cuidou de mim, a dona Helena e o seu Luiz, que também perdi o contato com eles. Espero em Deus poder encontrar esta... Queridos, e ali eu fiquei internado algum tempo. Minhas irmãs não podiam estar comigo porque a minha irmã Irene tinha 3 filhos pequenos. A minha irmã Lucimar precisava trabalhar para cuidar de mim. Mas enfim, eu saí daquele centro espírita e fui morar com a dona Helena e o seu Luiz. E eu entrei então numa escola especializada para cegos. A dona Helena foi onde eu aprendi a ler e escrever através do método Braille. Entrei no time de futebol de salão da escola, da associação, melhor dizendo, a BDV, Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, aonde joguei alguns campeonatos. Fui atleta, eu corria, eu ganhei muitas medalhas como corredor. Mas um dia eu disputei o último campeonato de futebol de salão na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E quando eu volto para Brasília, eu sinto uma tristeza, um vazio. E fui para o centro espírita, como era de costume. E lá um homem olhou para mim e disse: você não pertence ao nosso povo. O povo que você pertence, nós não podemos nos unir com ele. E para você encontrar esse povo, você vai ter que ir embora de Brasília para um lugar muito distante. Isso foi em meados de 1988 a 89. Em 1992, eu me mudei para Itaituba novamente. E quando eu chego a Itaituba, eu abandonei tudo em Brasília. Eu tinha um emprego, eu trabalhava na Nova Cap, eu ganhava muito bem, mas eu abandonei tudo e fui embora para Itaituba. Quando eu chego em Itaituba,
sem salário, sem emprego, numa cidade pequena. Eu começava a enfrentar a discriminação, eu procurava emprego e as pessoas diziam: como é que você vai trabalhar se você é cego? Foi terrível. Em 1994, durante uma partida de futebol, Brasil e Itália, na Copa do Mundo, eu estava enchendo a cara. E uma mulher por nome de Paula me convida para ir à Assembleia de Deus. Eu disse a ela: mas eu estou bêbado. Ela falou: não tem problema, vim como está, Jesus. E quando eu chego lá na igreja que fazem um apelo, eu aceito Jesus pela segunda vez. Por que pela segunda? Porque um dia em Brasília eu havia aceitado Jesus na Assembleia de Deus, na cidade do Gama. Só que o grande problema, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é que eu era espírita, não tinha o menor conhecimento da palavra de Deus. Eu aceitei Jesus 2 vezes, lá em Brasília e agora em Itaituba, mas no dia seguinte não tinha ninguém na minha porta para cuidar de mim. É o que a igreja hoje está fazendo. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus disse que nós devemos fazer discípulos, mas a igreja não está mais preocupada com almas. A igreja não está mais preocupada em consolidar as almas. E eu fui para o mundo novamente. Mas naquele mesmo ano, Deus começaria a mudar a minha história. Eu fui para um sítio do meu pai. É muito longo, meu temi, está no livro, você vai poder ler. E uma noite eu sonhei. Eu vi uma grande luz. Uma grande luz. E era tão forte que ardia nos meus olhos. E daquela luz saiu uma voz. E aquela voz, hoje eu sei que era a voz. Falava sobre salvação. Eu me ajoelhei e disse: Deus, se eu estou no caminho certo, que eu permaneça, porque eu era católico, eu fazia parte de um grupo de jovens da igreja católica. Um dia eu perguntei para um padre se eu podia ser católico e espírita ao mesmo tempo. E ele falou que podia, não tinha problema nenhum. Mas eu fui a uma igreja evangélica e eu ouvi o pastor dizer que nós não podíamos servir a 2 senhores. Aí eu fiquei com a mente embaraçada. E eu pedi para Deus que me mostrasse o verdadeiro caminho. E Ele me mostrou o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho está em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. E aí eu tive um sonho, queridos. Depois desse que eu vi a luz, eu tive um outro sonho. Satanás disse: eu vou matar você. Meu pai havia colhido muitas abóboras naquele. E ele tinha um compadre que era muito amigo dele, o seu Domingos, inclusive já é falecido. E o seu Domingos me pede uma abóbora. E eu dou a abóbora para o seu Domingos. Quando meu pai chega no outro dia que eu falo para ele quase me deu uma surra, ele me maltratou muito. Ele disse: não era para você dar o que é meu, você não tem autorização para dar o que é meu. No meio de um monte de mais de 1000 abóboras, uma fez falta para o meu pai. Uma apenas. Foi o bastante para levantar a fúria de Satanás contra mim. Sabe onde eu dormi nesse dia? Na beira do rio Tapajós, coberto com plástico. Lá existem onças, lá existem muitos animais. Eu vi ali a fúria de Satanás contra a minha vida, mas eu vi também o cuidado de Deus. Eu vi ali o cuidado de Deus. Deus já estava me mostrando que Ele havia me escolhido para uma grande obra. No dia seguinte, eu tentei ir para a cidade com um pessoal que trabalha na Fundação Nacional de Saúde, combatendo a malária. Mas o meu pai os ameaçou e disse a eles que se eles me levassem, o meu pai os processaria. Na verdade, eles não, porque eu já era maior. Poucos dias depois, chega um homem por nome de João Batista, membro da Igreja da Paz, pastor Abe Uber, a igreja a qual eu sou muito grato, que cuidou de mim, que me alicerçou para que hoje eu estivesse aqui. Eu aceito Jesus com o irmão João Batista, mas foi um processo. Eu fiquei endemoniado de 3 horas da manhã até as 5 da manhã. Irmão João Batista expulsou os demônios. E eu senti saindo de mim um peso dos meus ombros. Naquele dia eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu enfrentava novamente uma batalha. Meu pai não queria que eu fosse. Meu pai disse: filho, crente não serve a Deus. E ele inventou uma história que a mãe dele contava, que um dia os crentes iam sair furando os olhos dos católicos. Olha que coisa diabólica. E ele disse: crente não serve a Deus. Eu disse: pai, mas eu quero ser crente. Ele falou: não, eu não quero que você seja crente. Na minha casa não dá certo crente. E o meu pai, por conta da abóbora, ele havia dito para mim que eu ia apodrecer naquele lugar. Mas quando eu aceito Jesus,
o Senhor começa a fazer a obra e meu pai decide me levar para a cidade novamente. E quando eu chego na cidade, o irmão João Batista ia me buscar para a igreja. Meu pai me fazia mentir, dizendo que eu não estava, fazia eu me esconder no quarto. Mas um dia, enfim, João Batista conseguiu me levar para a igreja. Foi o melhor dia da minha vida. Quando eu chego na igreja, fui muito bem recebido. Pastor Ademar e irmã Maria foram os meus primeiros pastores na Igreja da Paz. E quando eu começo a viver experiências com Deus, um dia meu pai me chama e fala assim para mim: você vai ter que fazer uma escolha. Você vai escolher ou eu ou os crentes. Na verdade, meu pai estava dizendo: você vai escolher. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Espírito. Aleluia. Eu disse: pai, eu quero ser crente. Meu pai disse: então você vai ter que ir embora de casa. Meu pai me expulsou de casa, queridos. Agora imagine eu, sem ninguém, sem nada. João Batista me leva para a casa dele para morar com ele. Ele junto com o irmão Orisvaldo, o irmão Daniel, irmão Elias, decidiram pagar um seminário bem curto, entre 4 e 7 meses, aonde eu pude me alicerçar com a palavra de Deus. Vou resumir. Quando eu retorno desse seminário, um dos pastores, que prefiro não dizer o nome, é um homem de Deus, mas nesse dia ele teve uma falha gritante. Porque eu já havia voltado do seminário, eu já estava na Igreja da Paz, eu tinha um sonho de trabalhar com rádio, e quando eu me converti, o Senhor Jesus me colocou dentro da Rádio Clube de Itaituba, aonde eu fazia um programa. Eu até brinquei com o pastor Alan: Deus me fez louco, não por formação, mas por... E eu agora me via dentro da Rádio Clube fazendo um programa, e era mais ou menos assim: está no ar o programa Espaço Gospel, um programa da Igreja da Paz, no Ministério Luz para os Povos de Itaituba, no estado do Pará. Queridos, era um sonho, porque eu brincava de ser louco. E nesta época a Igreja da Paz, ela tinha união, uma aliança com o Ministério Luz para os Povos. E aquele pastor, ele me chamou e colocou diante de mim uma escolha. Eu estava já quase noivo com uma moça, e ele falou assim para mim: é verdade que você quer ser pastor? Eu falei: é. Ele disse: então eu vou colocar uma escolha para você. Se você quiser ser pastor, eu vou investir na sua vida. Mas se você se casar, eu abro mão de você. Porque a igreja não pode sustentar você, família. Eu pensei: eu quero ser pastor, não é padre? Padre é que não pode casar. Não é que não pode, é proibido pelos homens. A lei de Deus não. E aí, irmãos, eu mergulhei num projeto que nem era meu e nem era de Deus. Eu recebi um convite para ser candidato a vereador no ano de 2000. Eu fui candidato a vereador. Naquele ano eu tirei 169 votos. Fui candidato a vereador durante 16 anos. Esse é o primeiro ano, desde o ano de 2000, em que eu não disputo um cargo político. Posso contar tudo, que o tempo é resumido. Você vai poder ler o meu livro e você vai conhecer. E aí, queridos, em 2013, Deus me tira da política. Aquele pastor me fez mergulhar num projeto que nem era meu e nem era de Deus. Eu passei 16 anos, não tenho vergonha de dizer, de assumir em público. Eu passei 16 anos brincando de ser crente. Eu passei 16 anos perdido da minha vida. Um homem que tinha um sonho de ganhar almas, agora tinha um sonho de ganhar um cargo político. Mas em 2013, o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro do meu quarto. Eu estava lendo o livro de Jó, capítulo 42. E o Espírito Santo disse para mim: assim como eu levantei Jó das cinzas, eu mudarei a sua história. E ele disse: eu vou levar você ao estado do Amapá. E quando você colocar os seus pés naquele estado, sua nunca mais será a mesma. Foi lá que eu conheci o pastor Jefferson Campanelli, da Assembleia de Deus de Blumenau, em Santa Catarina. Aquele homem orou por mim. O Espírito Santo de Deus me falou: eu vou deixar a unção do meu servo Jefferson com você, porque você foi chamado para ser um ganhador de almas, e eu vou recolher o meu servo. Alguns meses depois, pastor Jefferson Campanelli partiu para a glória. Quem quiser comprovar isso, pode entrar no site da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e você vai ver que o pastor Jefferson Campanelli já não está. Mas como todo homem de Deus, quando começa um ministério, ele sofre retaliações de Satanás. E eu sofri uma terrível retaliação de Satanás. Eu fiz coisas durante a política que, se a minha esposa houvesse me abandonado durante a política, eu teria entendido.
mas ela me abandonou no momento em que Deus me chamou para a obra. A minha esposa, entre todos os irmãos dela, ela é a única que tem a formação acadêmica que tem. Hoje ela tem 2 concursos públicos na cidade de Itaituba, ganha super bem, é a única psicopedagoga clínica concursada do município de Itaituba até a presente data. A única psicopedagoga clínica concursada do município. Quando Deus me chama para o ministério, ela fala para mim assim: procure outra mulher, porque eu não nasci para isso. Eu nasci para estudar e trabalhar. Ontem, eu passei a noite quase inteira ouvindo os heróis da fé. Te agradeço, pastor Sandro e pastor Alan, pelo presente. E olhando a história dos heróis da fé, Martinho Lutero, ouvindo a história dos grandes heróis da fé da nossa época, eles não amavam dinheiro, eles não amavam bens materiais, eles não priorizavam nada disso. Irmãos, para que você prioriza dinheiro? Para que você prioriza os bens materiais, se quando você morrer você não vai levar nada? A minha esposa decidiu priorizar o estudo, decidiu priorizar os sonhos materiais. Nada contra, mas infelizmente são coisas que vão perecer, que vão ficar aqui. Ela decidiu então me abandonar. Irmãos, eu assumo os meus erros, eu errei durante o meu casamento, mas a minha esposa não entendeu que 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Em 2007, a minha esposa, ela veio ao Rio de Janeiro fazer um curso no Instituto Benjamin Constant. E no Rio de Janeiro, ela conheceu um outro homem e ela me traiu. Quando ela retorna, que eu a procuro durante a noite, e ela não quis saber de mim, eu estranhei. Mas eu pedi para Deus que me mostrasse. E um dia eu conversando com ela, ela me confessou que havia me traído. Eu a perdoei e decidi voltar a viver com ela. Mas queridos, infelizmente, o diabo enganou ela. Ela disse que não me amava mais. Ela disse para mim que casou comigo porque tinha pena de mim, tinha dó de mim, e aquilo acabou comigo. Mas escute, isso é muito forte o que eu vou contar agora. Antes da minha esposa me abandonar, eu tive um sonho. E esse sonho, eu estava num lugar e um homem dizia assim: a rocha está preparada para esmagar muita gente. E dizia para mim: mande a sua esposa olhar para a rocha. Deixa eu abrir um parêntese para você, querido. Família é projeto de Deus. Família, você não entendeu. Família é projeto de Deus. Não abandone a sua família nunca. Eu sei o que é o estrago, irmãos, que causa uma separação. Pelo amor de Deus, lute pela sua família. Eu lutei até onde eu pude lutar, escute. E o homem dizia para mim: mande a sua esposa olhar para a rocha. Quando ela olhava, ela gritava e dizia que estava saindo fogo e relâmpago da rocha. E o homem dizia assim para mim: você foi chamado para ser pai de nações, você foi chamado para ser pai de multidões, você e a sua esposa, porém o livre-arbítrio está posto diante dela. E ele dizia assim para mim: tenha relações com ela. E no sonho eu tinha relações com ela. E aquele homem dizia para mim: ela está grávida de muitas almas, porém o livre-arbítrio está posto diante dela. Aquele homem me dava uma escada enorme, e ele falava: esta escada foi preparada para você subir, e você só tem um dia para convencer a sua esposa a subir com você nessa escada. E quando você acordar deste sonho, desperte ela e conte a ela o que eu estou lhe falando. Ela só tem um dia para decidir a subir com você nessa escada. E se ela não subir com você nesta escada, ela será esmagada pela rocha como muitas outras pessoas. Em seguida ele me dava uma escada muito menor,
E eu perguntava, essa escada menor, para que significa ela? Ele dizia, essa escada menor é para as pessoas que te rejeitam, é para as pessoas que olham para você, para a sua aparência, as pessoas que não acreditam que você vai chegar onde Deus planejou que você chegasse. Elas vão te olhar e elas vão querer chegar onde você vai estar, e o máximo que elas vão conseguir é subir nessa escada menor e olhar para você, porque você vai chegar aonde Deus planejou que você chegue. Aplaude o Espírito Santo. Queridos, isso não é história de carochinha. Isso não é história de gibi inventada, não. Isso é algo vivido por um homem que está falando com você. Queridos, um dia minha esposa foi ao trabalho e Deus mandou eu levar para ela o que ela mais gosta, pão de queijo. E dizer para ela que ela diz assim, filho, diga para ela que ela é a mulher da sua. E eu cheguei lá e falei isso para minha esposa. Quando foi à noite, eu ouvi ela falando ao telefone. O Espírito Santo falou ao meu coração, ela está falando com um homem. Pegue o telefone da mão dela, para que ela não diga que você está mentindo. Quando eu peguei o telefone da mão dela, eu ouvi um homem conversando. E ele começou a dizer que o sinal estava ruim, que ele não estava ouvindo. E eu disse a ele, eu estou te ouvindo muito bem. E o que você está fazendo, a mão de Deus virá sobre você. Você está destruindo uma família. A minha esposa, revoltada, pediu o telefone de volta, foi para o fundo do quintal falar com esse homem. Quando ela retornou, ela disse para mim, ou você sai de casa amanhã, ou eu saio. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço, meu Senhor? Eu tenho um discipulador, o irmão Jairo, que trabalha no Detran, do estado do Pará. É o meu discipulador, é o homem que ora por mim, é o homem que sabe tudo que acontece na minha vida, eu conto tudo para ele. O irmão Jairo é testemunha do quanto eu lutei para o meu casamento não se acabar. Eu reconheci os meus erros, eu pedi perdão, eu disse a ela, vamos viver juntos, vamos cuidar dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, Samuel, que vai fazer 17 anos, dia 28 de setembro, e o Ian Kemuel, que vai fazer 15 anos, no dia 14 de março do ano que vem. Vocês não sabem o quanto é difícil viver longe do Senhor. E Deus, naquela noite, Ele me levou a ler 1 Samuel, capítulo 9. E Ele falou assim para mim, filho, Saul saiu para caçar as jumentas do seu pai e voltou para casa como rei. Você vai estar saindo da sua casa humilhado, mas você um dia vai voltar para essa cidade, porque eu vou te trazer aqui exaltado, eu vou te abençoar, e todos saberão que eu sou Deus. Queridos, quando eu saí com uma mochila, aquela mochila que está lá na sua casa, pastor. Aquela mochila, não vou me desfazer dela, é um testemunho. Eu saí de casa vestido numa calça jeans e algumas camisas dentro da mochila. Queridos, e eu disse, Deus, e agora? Eu vou viver aonde? Escute isso aqui. Não tenho salário, porque o salário da minha esposa, o governo não me permite ter um benefício do INSS, porque o salário dela é alto e eu sou casado com ela. Eu não tenho uma carteirinha de passe livre que os deficientes têm para viajar, porque eu não tenho direito por causa da renda dela. Mas eu viajo o Brasil inteiro. O Espírito Santo de Deus, Ele paga as minhas passagens. Sabe o que ele disse para mim, pastor Alan? Você tem uma família grande, você vai morar em muitas casas. Você, pastor Alan, é um presente de Deus na minha vida. Você, pastor Alan, é um presente de Deus na minha vida. Queria que vocês dessem uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Queridos, eu tenho um amigo, Lenildo Paixão, que quando ele vê esse DVD, tenho certeza que ele vai se alegrar. E o irmão Lenildo, ele ia para Santarém, ele me convidou para ir para Santarém. Olha só como é que Deus faz. Minha esposa havia mandado eu sair de casa, eu não tinha para onde ir, nem dinheiro para sair de casa. O que ainda me restou, das coisas que eu disse que eu não tenho, foi uma carteirinha estadual, lá no estado do Pará. É a única carteirinha que eu tenho, que lá no Pará eu viajo de graça, fora o Pará. E aí eu fiz um plano de pegar um barco para Santarém, mas o Lenildo me convida para ir para Santarém, eu fui com ele no carro. E no caminho eu mandava mensagem para ela dizendo, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, vamos cuidar dos nossos filhos juntos. Ela dizia, eu não te amo mais. Você é até um homem inteligente, mas vai procurar um emprego, vai procurar fazer um concurso. Em outras palavras, ela havia me chamado de vagabundo. E quando eu chego em Santarém, Deus me leva na casa de uma mulher. Escute, isso aqui é lindo, irmãos. É lindo demais que eu vou contar. Na casa de uma mulher que estava com a energia cortada.
E quando eu boto os pés na casa daquela mulher, o nome dela é Mislene, ela mora em Santarém. O Espírito Santo falou assim para mim: eu trouxe você aqui como um canal de bênção. Através de você eu vou pagar a energia dessa mulher. Eu falei: Senhor, como? Nem casa mais eu tenho para morar, dinheiro eu não tenho mais nada. Aí o Senhor falou assim: filho, planta, vive o amor. Eu te chamei para despertar a minha igreja acerca do amor. E o Senhor falou assim: dá os seus sapatos. Eu tinha um sapato da marca Rafarilo. Deus me levou na igreja mundial em Santarém, no Pará. E lá Deus mandou eu dar esse sapato para um pastor. E eu fui convidado pelo Lenildo para ir pregar no interior de Santarém. Quando eu chego lá numa sexta-feira, olha que coisa linda. A única calça que eu conheci um agricultor por nome de João. E o Senhor falou: filho, você vai pregar amanhã. Você vai vestir uma bermuda por baixo. E quando você voltar para casa, não volte com esta calça. Dê a calça para o meu servo João, ele precisa. Como é que você explica isso? Deus manda você dar a única roupa que você... Mas você vai entender o que Deus fez. Aí, irmãos, nessa noite foram 9 almas para Jesus. E antes de eu ir pregar, eu chorei. Eu falei: Senhor, eu não aguento. Eu não consigo subir nesse púlpito. Eu não consigo pregar, Senhor. Eu estou despedaçado por dentro. Ele disse: eu sou a sua força. Eu te renovo. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Vamos cantar só uma estrofe, só para você descansar um pouco. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Senta e aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor nesta manhã. E Deus ali me renovava. Foram 9 almas para Jesus. Quando voltamos para a cidade, antes de nós pegarmos o carro, precisávamos atravessar o rio Curuaúna para pegar o carro do irmão Lenildo, que havia ficado do outro lado do rio. E ao descer do barco, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, tire as roupas que você ainda tem da mochila e dê para o Messias. O Messias era o tio do Lenildo, pastor daquela igreja. Eu fiquei com uma sandália havaiana nos pés, uma bermuda e uma camisa já bem surrada. E eu voltei para a cidade, fui dormir na casa da mãe do Lenildo. E à noite faltou energia. E um calor terrível, porque o Pará é muito quente. Aquele mosquito que vocês chamam de pernilongo, lá nós chamamos de carapanã. E a noite inteira, calor e carapanã, eu não conseguia dormir. E eu havia projetado voltar para Itaituba para pedir para minha esposa deixar eu voltar para casa. O Espírito Santo falou: filho, não adianta, o coração dela está duro. Não volte. Você já estava querendo dar uma de Jonas. Eu falei que você vai pagar a energia. E Deus mandou eu ir para a igreja da restauração na cidade de Santarém, no Pará. O apóstolo Wellington. E Deus mandou eu dizer para ele pagar a energia daquela mulher, queridos. Que tarefa difícil. Porque hoje as pessoas não reconhecem um profeta. Quando o profeta intercede e diz assim: eis que diz o Senhor, você tem 2 casas, dá uma para o teu irmão que não tem. Isso não é profeta, né, irmão Alan, para muita gente. Profeta é aquele que diz assim: Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar 1 milhão, Deus vai te dar mais carros. Esse é considerado como profeta. Mas o profeta que diz: Deus mandou você ajudar o teu próximo, e para muitos não é profeta. Mas no outro dia eu fui, o apóstolo Wellington pagou a energia daquela mulher. E naquele mesmo dia, no final da tarde, eu estava com a mala cheia de roupas, um sapato novo nos pés e R$250 no meu bolso. Você não entendeu o testemunho, irmão? Eu dei tudo que eu tinha. No final da tarde eu estava com a mala de roupas, um sapato nos pés e R$250 no meu bolso. Agora você entendeu? Então glorifique a Deus. É forte, irmãos. Infelizmente não dá para contar tudo. Eu estava hospedado na casa do irmão Jorge, Santarém, no Pará, chorando de madrugada, um coração em pedaços. O Espírito Santo falou para mim, sabe o quê? Escreva sobre o quê, Senhor? Que eu vou escrever um livro. Eu vou lhe dar experiências
para você contar neste livro, porque através deste livro eu vou te abençoar. Eu vou fazer a sua mulher saber que eu sou o seu Deus. Eu vou despertar a minha igreja através da sua vida. Sabe onde está o livro hoje? Na editora Central Gospel. Ontem eu me espantei, o pastor Alan falou que deu 700 e... Você falou ontem para mim, pastor Alan? 790 megabytes. Ele falou que vai dar mais ou menos 300 páginas ou mais o livro. E eu contei, essas experiências que eu contei aqui, meu irmão, não é nem 1%. E aí, irmão, chegou uma mulher lá na casa do irmão Jorge, eu estava no banheiro, escute coisa linda. Aí o Espírito Santo falou, sai do banheiro, te apressa e dá o dinheiro que você tem na carteira para aquela mulher. Quando eu cheguei lá, chamei a mulher, entreguei o dinheiro para ela, ela começou a chorar. Mas ninguém nunca me deu dinheiro. Eu falei, oh meu Deus, Ele tem mais do que dinheiro para você. Ele tem salvação, Ele tem vida eterna. E naquele dia aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus. Sabe por que muitos não ganham almas? Porque são presos a dinheiro, são presos a bens materiais. E aí Deus me levou para Belém de Santarém. Lembra da mulher que foi paga a energia dela? O pai dela mora em Belém. Ele trabalha num órgão público, na Receita Federal. E ela luta com ele para que ele reconheça ela como filha. O Espírito Santo me mandou ir lá falar de Jesus para aquele homem e falar da filha dele também. Cheguei em Belém, irmãos. Passei 20 dias, ganhei 50 almas para Jesus. Um dia à tarde eu fui pregar numa tarde de louvor. E alguém me deu 50 reais à noite, eu fui pregar. O Espírito Santo falou, leva os 50 reais que você tem. Quando chegou lá, o Espírito Santo falou, aqui tem 2 pessoas, dê o dinheiro que você tem para elas. Quando foi no final do culto, as 2 se converteram. Sabe quem eram elas? Eram 2 mulheres lésbicas que moravam como homem e mulher. E naquela noite o Espírito Santo de Deus alcançou o coração delas. Queridos, eu disse uma coisa no dia... Cadê o irmão Júlio? Está aqui o irmão Júlio? Vem cá rápido, irmão Júlio. Rápido, corre aqui, corre. Eu disse uma frase que ontem o irmão Júlio falou para mim que não acreditou quando eu falei. Irmão Júlio, eu queria que você mesmo dissesse qual foi a frase que eu disse que você não acreditou e o que você me disse ontem, em rápidas palavras. No primeiro momento eu não acreditei. Mas no mesmo dia, dentro do carro, Deus fez um milagre e Deus me mostrou que Deus é Deus. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Eu estou resumindo o testemunho, está tudo no livro, irmãos. De Belém, Deus me leva para Brasília. Brasília, Deus me traz ao Rio de Janeiro. Escute isso aqui. Deus falou assim, filho, lembra do livro? Lembro, Senhor. Agora você vai se encontrar com Silas Malafaia. Ele vai publicar o seu livro. Eu não conheci o pastor Silas, só de televisão, lógico. E eu chego no Rio de Janeiro com 200 reais no meu bolso. Eu não queria que você esperasse eu pedir para você aplaudir o Espírito Santo. Fique ligado e na hora certa dê uma salva de palmas para ele. Eu chego no Rio de Janeiro com 200 reais no meu bolso. E eu vou para o bairro lá, Vila da Penha. Não é Penha, né? Isso, Penha, na rua Montevidéu. Quando eu desço do carro, um homem vem me encontrar. O nome desse homem é Carlos. Ele é funcionário da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E Deus mandou eu dar o troco da corrida do táxi para o irmão Carlos. E lá na igreja do pastor Silas, Deus falou assim, dá tudo que você tem e deixa uma semente para você dar para o meu servo. Eu deixei 50 reais no meu bolso. E eu saí, sabe, o Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Saí dando dinheiro para todo mundo, irmãos. E sem saber, eu dei 50 reais para um dos seguranças do pastor Silas. Eu jamais imaginava que ele era segurança. E aí, irmãos, eles me colocaram bem na frente. E esse homem perguntou o que eu queria. Eu falei que eu estava ali para falar com o pastor Silas. Alguns me diziam que era impossível falar com o pastor Silas, porque eu tinha que marcar. Eu disse, não, o Espírito Santo marcou, eu vou falar com ele. Quando o pastor Silas desce do púlpito, ele vai falar com quem? Comigo, querido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele me levou ali naquele lugar para falar com o pastor Silas Malafaia. Falei, pastor Silas, eu tenho uma semente para dar para o senhor. Tirei os 50 reais e dei para ele. O Espírito Santo falou, não pede nada para ele. Escuta só o que ele vai te dizer. Não diz para ele que você não conhece ninguém aqui no Rio. Pastor Silas falou, eu falei para ele do livro. Ele falou, irmão, querido, eu só posso te atender na terça-feira. Você pode vir na terça? Isso era um domingo, irmãos. Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Falei, posso. Falei, mas senhor, e agora? Aonde que eu vou dormir?
Aonde que eu vou ficar até terça-feira? Quando foi no final do culto, eu só vi as pessoas saindo, pegando os carros e indo embora. O irmão Carlos desesperado, pedindo ajuda de um e de outro, dizendo que precisava encontrar um lugar para me dormir, para eu ficar. Eu falei, irmão Carlos, fique em paz. Foi Deus quem me trouxe aqui. E os homens que o irmão Carlos procuravam, eles tinham condições de me hospedar, eles tinham condições até de me levar para casa. Mas naquele dia o Espírito Santo me mostrou que o amor está sendo falado, mas não está sendo praticado no meio da igreja. Irmão, o irmão Carlos me leva para a casa dele. Quando foi na terça-feira, eu volto para falar com o pastor Silas. Ele tinha dito para mim que ia tirar meia hora para conversar comigo. Mas ele chegou atrasado, não deu tempo dele chegar no horário que ele marcou, às 5 da tarde. Ele foi me atender depois do culto. E eu já estava com a minha bagagem tudo pronto. O irmão Carlos, ele ia pagar minha passagem de ônibus para Brasília. O pastor Silas conversou comigo. E aí ele me deu a ideia de gravar o meu livro em áudio e levar para a editora quando tivesse tudo pronto. Ele falou, para onde é que você vai daqui? Eu falei para ele, eu vou para Brasília. Ele falou, vou pagar a sua passagem, quanto é? Eu falei, é 220 de ônibus. Eu vi o cuidado do pastor Silas com a obra. Muitos criticam aquele homem, cuidado com o julgamento de Deus. Ele disse, de ônibus não, você vai de avião. Pastor Silas comprou minha passagem, custou R$500. Ele me deu um envelope. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o envelope, tinha R$1.000. O único pastor que me deu até hoje R$1.000 chama-se pastor Silas Malafaia. E eu nem preguei na igreja dele. Ele reconheceu ali a voz de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou para ele me abençoar e ele reconheceu a voz de Deus. Queridos, é tão forte isso. Aí eu voltei para Brasília. Quando eu estava em Brasília orando de madrugada, Deus falou assim, agora você vai para São Paulo. São Paulo? Fazer o que lá, Senhor? Ganhar almas. Quando a minha esposa me abandonou de vez, eu estava em Belém, 1h da manhã, o Espírito Santo mandou eu ligar para ela. Quando eu liguei para ela, eu falei, onde você está? Ela falou, o que te interessa? Eu falei assim, onde você está? Ela falou, minha vida não tem mais nada a ver com a sua. Segue a sua vida. Eu falei, você está na casa do seu amante? Ela falou, tô, e daí? O que tu tem? Eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a chorar. Hoje eu não estou chorando porque eu acho que eu já chorei todas as lágrimas que eu podia chorar. Pastor Alan é testemunho do que aconteceu um dia desse. Na casa dele. Foi sexta, pastor? Sexta-feira. Eu ouvi a voz dela no telefone. Meu coração estremeceu, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Eu sofri tanto. E o Espírito Santo falou assim para mim, eu estou contigo. Queridos, quando ela me abandonou de vez, eu tinha um sonho de ganhar 1 milhão de almas. Escute isso aqui. Eu tinha um sonho de ganhar 1 milhão de almas. Esse era o meu. Quando Deus me chamou em 2013, eu disse, eu vou ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Quando ela me abandonou de vez, sabe o que eu fiz? Eu disse assim, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Eu decidi viver os sonhos de Deus. Eu decidi viver os projetos de Deus. E eu fiz uma oração dentro de um quarto de hotel. Eu disse, Deus, permita Satanás ouvir a oração que eu vou fazer agora. Eu disse, Satanás, eu não quero mais tirar 1 milhão de almas das suas mãos. Agora eu quero tirar 100 milhões de almas das suas mãos e trazer para o reino de Deus. E tem mais. Eu disse, Satanás, se eu me prostituir, se eu for para a cama com mulheres, se eu cair na prostituição, você pode me matar. Você fala, você é doido, irmão. Eu falo, não, irmão, não sou doido, não. Eu só quis dizer para Satanás que o meu Deus é maior, que o meu amor por Deus é maior. Haja o que houver, eu não posso deixar a Deus. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode perder tudo, mas não perca a essência. Não perca a adoração que há dentro de você.
Perca tudo, mas não perca Deus. Perca tudo, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não perca o Espírito Santo que há dentro de você. Eu decidi isso. Irmãos, está no livro, eu vou encerrar. Eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu vou contar só um testemunho que aconteceu lá. Eu estava na cidade de Pindamonhangaba, Deus me levou à cidade de Taubaté, estado de São Paulo. E quando eu chego nessa casa, na casa de um homem chamado Raulino, ex-funcionário da Volkswagen, 70 anos de idade, devoto de Aparecida, não gostava de crente. Naquele dia o Espírito Santo falou para mim: dá todo o dinheiro que você tem no bolso para ele. Eu dei o dinheiro que eu tinha no bolso para o irmão Raulino. Naquele dia ele se converteu. Uma semana depois ele me chamou para almoçar na casa dele. Quebrou todas as imagens de esculturas que ele tinha em casa. E sabe o que ele disse? A partir de hoje eu te considero como meu filho. E eu que não tinha casa, não tinha lugar para morar, hoje eu tenho um quarto na casa do irmão Raulino. Hoje eu tenho um porto seguro. E Deus mostra para minha esposa que ela me abandonou, mas o meu Deus não. O meu Deus está comigo, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Agora, para incluir você no meu testemunho, eu vim para o Rio de Janeiro para entregar o material lá na editora. E no outro dia, no dia seguinte, eu conheci o seu pastor na rodoviária. Eu contei no culto de quarta, mas eu quero contar nesse testemunho. O Espírito Santo falou assim para mim: peça para ele te levar ao guichê. Quando cheguei ao guichê para comprar minha passagem, esse homem de Deus falou: eu vou pagar a sua. E através do pastor Alan, eu voltei ao Rio de Janeiro. Estou aqui para dizer a você, fique em pé, já vou encerrar. Para dizer a você, irmão Júlio, irmão Sandro, irmã Rosa, todos, me perdoe se eu não vou falar o nome de todos, mas eu quero dizer que vocês fazem parte de uma promessa de Deus na minha vida. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. O jovem rico, Jesus disse para ele vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres. No versículo 30, no versículo 28 em diante, Pedro disse assim: olha que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse para Pedro: em verdade vos digo, que todo aquele que deixar por causa de mim do evangelho, aí ele vai falando, casa, filhos, terras, pai, mãe, receberá muito mais ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Vocês são parte de uma família que eu ainda não conhecia, e que agora eu conheço e tenho o prazer de dizer: vocês são os meus irmãos, são promessa de Deus da minha vida. Obrigado, Deus, por esta igreja existir. Obrigado, Deus, por esta igreja existir. Obrigado por esses irmãos. Obrigado por esta família. Queridos, orem por mim. Não se esqueçam de orar por mim. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. Ganhar almas é o meu principal projeto. Ganhar almas é o meu projeto de vida. Orem por mim. Lá na cidade de Itaituba tem uma praça chamada Praça do Cidadão. Lá eles fazem bingo, eles reúnem muitas pessoas, milhares. Eu tenho um sonho, e o sonho é: eu quero comprar um carro 0 quilômetro, e eu quero sortear naquela cidade de graça. Eu quero fazer 40 mil cupons. Eu quero fazer o povo ir para a praça, concorrer o carro de graça, não vão pagar nada. E nesse dia eu tenho o sonho de ganhar de 5 a 10 mil almas para Jesus. E se você me perguntar quanto eu tenho para comprar o carro, eu não tenho nenhum centavo. Mas o meu Deus é rico, e Ele vai me dar condições para que eu possa realizar esse sonho. Porque o sonho de Deus é salvar. O sonho de Deus é salvar, é ganhar almas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Venha à noite, porque hoje à noite tem uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.